Olá, meu nome é Micaele Alves dos Santos e hoje eu vou trazer um breve resumo sobre a obra de Darcy Ribeiro, Povo Brasileiro. Darcy Ribeiro foi um antropólogo, historiador, sociólogo. Ele se preocupou com as questões indígenas e as questões da educação no país. Darcy Ribeiro, ele pertenceu ao Partido Democrático Trabalhista, ele se envolveu em questões políticas. Darcy Ribeiro, em sua obra O Povo Brasileiro, ele trata basicamente que o Brasil é um país extenso e existe diversos Brasil em um só território. Então ele vai trazer os pontos de etnias e socioeconômicos. Darcy Ribeiro foi muito criticado por algumas pessoas por sua obra fala que sua obra traz um romancismo na cultura indígena. Mas isso não vai interferir em nada da importância de sua obra. Darcy Ribeiro, ele vai tratar sobre o etnocentrismo, que é a supervalorização de uma cultura em detrimento de outra. E isso vai ficar muito evidente pelos neobrasileiros em seu capítulo, que ele aborda isso. Por quê? Porque tanto os indígenas quanto os europeus tinham um certo preconceito com os neos-brasileiros, porque os neos-brasileiros não se classificavam como um e nem como outro. E isso porque os neos-brasileiros eles tinham a sua auto-identificação própria. Eles se caracterizam por dois pontos evolutivos importantes. Basicamente, o primeiro é a questão deles ter o maior número de membros do que as aldeias indígenas e possuir um trabalho especializado com funções específicas. O segundo ponto é que os neos-brasileiros eles se instituem um núcleo só, com uma só etnia. Eles possuem um sistema socioeconômico. O que difere os indígenas aos neos-brasileiros é que os neos-brasileiros eles são autossuficientes, mas eles importam artigos. Os neos-brasileiros, eles, além de produzir para a subsistência, eles produzem também para o mercado externo. Isso é um ponto essencial que difere eles dos indígenas. Por quê? Os indígenas, eles produzem apenas para a subsistência, para eles mesmos. Eles não estão preocupados com essa questão de bens como os nossos brasileiros estão. Os nossos brasileiros, eles têm uma língua própria para falar, muito importante, até meados do século XVIII, que é a língua tupi, a língua materna. Os neos-brasileiros, eles vão construir novas comunidades e tudo graças aos avanços tecnológicos e socioculturais que vão possibilitar isso, vão possibilitar o aumento de número na comunidade deles, que vai ultrapassar o número das aldeias indígenas. Os neos-brasileiros eles vão constituir uma macroetnia porque eles possuem muitas coisas comuns entre eles. Então, basicamente, os neos-brasileiros eles se instalaram em núcleo e formaram assim as cidades. Então eles possuem diversas raças dentro dele e vários pontos diferentes, mas isso eles vão acabar se compondo, formando um só. Espero que essa breve análise sobre o livro O Povo Brasileiro tenha agregado valor para você que ainda está nos assistindo, e muito obrigada.